Oi, gente. A economia dos Estados Unidos está afundando. O Trump está afundando ela não só com tarifaço, mas ao fazer críticas e ao ameaçar demitir o presidente do Banco Central de lá, o Federal Reserve. E vai ter gente que vai comparar as críticas do Trump ao Jeremy Powell, as críticas do Lula ao Roberto Campos Neto. Nesse vídeo, para essas pessoas, você tem que obrigatoriamente compartilhar o meu vídeo. Sabe por quê? Porque eu vou explicar como as duas situações são completamente diferentes. Inclusive, vou explicar por que é que em situações de crise, normalmente o dólar se valoriza, mas dessa vez o dólar está despencando. Sim, o dólar está despencando. O dólar teve uma queda global com as novas críticas de Trump ao presidente do Banco Central. Por que o dólar se valoriza em momentos de crise normalmente? Normalmente. Porque o dólar é a moeda que é a reserva mundial. Né? E o que é que acontece? Quando tem uma crise econômica, as pessoas compram dólares porque acreditam que o dólar é uma moeda mais segura, mesmo que a crise esteja localizada nos Estados Unidos. Teve um determinado momento do tarifaço que isso aconteceu um pouco e o valor do dólar subiu um pouco. Só que, e esse é o detalhe, só que os Estados Unidos, o Trump está ameaçando demitir o presidente do Banco Central e ele quer diminuir as taxas de juros e desvalorizar o dólar para facilitar as exportações dos Estados Unidos. Isso gerou um pânico no mercado financeiro e uma crise de confiança nos Estados Unidos. Aí as pessoas disseram, peraí, se tem chance do dólar ser altamente desvalorizado, e o Trump quer desvalorizar o dólar num contexto inflacionário, porque as tarifas vão aumentar o preço de tudo nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, então nós não vamos comprar dólar. E sabe qual é a maior prova disso? É que as pessoas resolveram comprar uma outra coisa. Vou mostrar para vocês. É ouro. O preço do ouro disparou e alcançou o valor recorde na história por causa do Trump. A Bolsa de Metais de Londres alcançou pico histórico após queda de Wall Street. E isso está acontecendo. O ouro dispara para recorde próximo a 3,5 mil dólares em meio às tensões. A insegurança fez as pessoas que normalmente compram dólares comprarem ouro. Não compraram dólares. É importante entender. Não compraram dólares porque ficou a impressão no mercado que o Trump quer desvalorizar o dólar para facilitar as exportações, por causa daquela loucura dele que ele quer ter o equilíbrio da balança comercial com outros países. Eu digo que é loucura porque imagine você querer ter equilíbrio de balança comercial com países pequenininhos que produzem muito pouco, ou países pobres que não consomem o que os Estados Unidos produz. É lógico que os Estados Unidos vai ter uma balança comercial desfavorável com o Vietnã, porque a população do Vietnã produz coisas que são compradas nos Estados Unidos, mas eles não têm dinheiro para comprar as coisas que são produzidas nos Estados Unidos. Achar que você deve ter uma balança comercial equilibrada com todos os países é uma bobagem. É uma bobagem, porque tem certos países que vão ter interesses em seus produtos e tem outros que não vão ter interesse por questões culturais ou não vão ter dinheiro para comprar. Então, enfim, é de uma estupidez realmente impressionante, né? Mas o que é que o Trump está fazendo? E por que é que isso é diferente das críticas do Lula para Roberto Campos Neto? É muito importante entender isso. Na época que o Lula criticou Roberto Campos Neto, tem inclusive essa matéria aqui, ó. Essa matéria aqui, negacionismo, ó. Negacionismo do Banco Central, da Miriam Leitão. Eu não vou ler toda, não, eu já tinha lido na época, mas que mostrava, e eu trouxe vários dados na época, quando eu trouxe o abaixo-assinado fora Roberto Campos Neto, né? Eu trouxe os detalhes do seguinte: o Brasil, no início do governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, vivia um período de queda da inflação, crescimento econômico acima do normal, acima do esperado, e queda da inflação. Isso foi reconhecido pela própria Miriam Leitão. Tem aqui, ó, o que a maioria absoluta do mercado reconhece e tal.
é que quando você tem queda de inflação, quando você tem todos esses dados favoráveis, os juros também devem cair. Então a pressão sobre o Banco Central brasileiro era cair juros, porque toda a economia sinalizava com crescimento, com queda da inflação, que os juros tinham que cair. E de fato caíram. Se vocês se lembrarem, a pressão sobre o Roberto Campos Neto e o Banco Central foi grande, veio inclusive da Magazine Luiza, quer dizer, veio inclusive do setor do capitalismo brasileiro, industrial, do varejo, setores da indústria, vários lugares pressionaram, né, para cair. E deu certo. A gente teve o nosso abaixo-assinado, o Lindenberg Farias pressionando lá no Congresso, e os juros caíram um pouco. Depois eles voltaram a subir e tal, a economia do mundo ficou instável. Mas as críticas do Lula era porque o cenário econômico era favorável. Agora a situação é completamente diferente. A situação é completamente diferente. O Trump, ele está criticando o Jeremy Powell, né? Ele está criticando o Jeremy Powell e ele está analisando a possibilidade de demitir o Jeremy Powell num cenário em que o Trump está favorecendo a inflação. Ele está favorecendo a inflação. Aqui, ó. Na quinta-feira, Trump criticou a gestão de Jeremy Powell e disse que está sempre muito atrasado e errado. A declaração veio apenas um dia após Powell criticar publicamente o tarifaço. Powell disse que o nível das tarifas é muito maior do que o Fed esperava, mesmo nos cenários mais extremos. O presidente do Fed também disse que a guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos pode dificultar o trabalho do BC americano, que torna suas decisões sempre guiando pelo objetivo de controlar a inflação e fortalecer o mercado de trabalho. Aqui é muito importante entender. Se a tarifa torna os preços das coisas mais caras, o tarifaço ele tem um impacto inflacionário. Ele aumenta a inflação. E muito. E aí, a inflação aumentando, o que é que o Banco Central vai tentar fazer? O Banco Central vai tentar diminuir a demanda, né? Diminuir a demanda, aumentando os juros. Só que no Brasil, na época que Lula estava criticando o Roberto Campos Neto, a inflação estava diminuindo e não teve tarifaço. Lula não impôs tarifas pesadas a produtos vindos de fora. Então, a comparação, se algum desavisado fizer a comparação entre presidente do país criticando o presidente do Banco Central, a comparação é completamente equivocada. Porque as configurações, a conjuntura econômica é completamente diferente. Lula pegou um país destroçado e recolocou ele no caminho do crescimento econômico e da retomada do consumo. Não conseguiu fazer todas as reformas estruturais, até porque, em parte, temos um Congresso muito reacionário, né? Mas até fizemos uma reforma tributária que avançou um pouco em diminuir guerra fiscal e outros problemas aí. Não avançou o suficiente na justiça tributária e a proposta atual de isentar quem ganha até 5 mil reais e tributar quem ganha mais de 50 mil reais por mês avança um pouco na justiça tributária, mas, na minha opinião, muito pouco. Minha opinião, muito pouco. Mas já é alguma coisa. E mesmo isso parece que vai ter dificuldade de passar no Congresso. Então, a conjuntura é completamente diferente. E o Trump está indo para cima do Jeremy Powell, porque o Jeremy Powell vai dificultar essa ideia, né, que ele está tendo de, em determinados momentos, o Trump parece querer desvalorizar o dólar para favorecer as exportações. Mas isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar, gente. Se o dólar for desvalorizado, o quanto as exportações estadunidenses vão crescer por causa disso é muito pouco perto do que os Estados Unidos vai perder em poder de compra dos seus cidadãos. E a queda do consumo dos cidadãos, com o dólar valendo menos e o processo inflacionário das tarifas, vai fazer a economia americana afundar ainda mais. Tudo que eu tenho a dizer para isso é o seguinte: quando você coloca na presidência um cara que, segundo Jeffrey Sachs, seria reprovado na segunda aula de economia porque não sabe o beabá, dá nisso daí. Caos global. Os Estados Unidos colocou na presidência uma pessoa que
não só representa o neofascismo, mas que está fazendo uma coisa do século XIX, do ponto de vista econômico, na economia do século XXI. E não está diagnosticando adequadamente o problema. O problema dos Estados Unidos não tem nada a ver com tarifa. Sabe qual é o problema dos Estados Unidos? O problema dos Estados Unidos é que é um país em que o salário dos CEOs explodiu, aumentou muito, e o salário da classe trabalhadora está congelado. O problema dos Estados Unidos é que é um país rico que investe a maior parte do seu dinheiro no setor militar. E Trump anunciou agora que vai ter mais de 1 trilhão, o maior orçamento da história no setor militar. O problema dos Estados Unidos é que é um país rico que não investe em saúde pública, não investe em educação pública, não investe em renda mínima de cidadania. O problema dos Estados Unidos não tem nada a ver com tarifa. O problema dos Estados Unidos é um problema de um capitalismo exacerbado que leva a grande concentração de riqueza. E a solução seria taxar os mais ricos, taxar as grandes corporações empresariais e desonerar, tirar impostos da classe trabalhadora e dos mais pobres. E investir, em vez de investir no complexo militar, investir em ciência, tecnologia, direitos sociais. É isso que os Estados Unidos deveriam fazer. Mas somente uma pessoa com uma visão científica, um humanista e uma pessoa que defende direitos sociais poderia fazer isso. E Trump não é nada dessas coisas. Nem representa nada disso. E por isso ele faz o diagnóstico errado e a solução errada produz o caos e a tragédia. Aliás, fazer o T é o T dos trouxas que produziram a tragédia, que levaram a tragédia a assumir o poder. Nos Estados Unidos e também no estado de São Paulo com Tarcísio, né? Fazer o T dá nisso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.